PIAGI, Programa Infância, Adolescência e Juventude. Sim, né? Eu vim aqui para falar, gente, hoje do PIAGI. Esse programa que, na verdade, transformou não só a minha vida, como a vida de vários companheiros meus, de vários amigos meus, transformaram vidas de um grupo de jovens, de adolescentes, crianças, diretamente e indiretamente também, né? Aí eu vou estar explicando um pouco o porquê. Gente, meu nome é Ramon Santos, eu sou da primeira turma do grupo PIAGI, tá? Da Caritas Brasileira Regional Nordeste 3, que eu tenho muito orgulho em ter participado, em ter contribuído, e tenho uma dívida imensa assim com essa instituição, com este programa, que fez com que eu virasse quem eu sou, né? Então, eu sou da turma, acho que de 2003, 2004, do PIAGI, e no início o nosso objetivo era fazer o acompanhamento nas políticas públicas, né, nos fóruns de direitos, nos conselhos de direitos da criança e do adolescente. Só que a gente não se restringiu somente a isso, né? O processo de formação para o acompanhamento desses espaços de direitos da criança e do adolescente se amplificou para espaços de cultura, espaços de comunicação, processos formativos para elaboração, construção do grito dos excluídos, né? O Fórum Social Nordestino que a gente participou, o Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre, o Fórum Social Mundial lá em Belém, o Fórum Cultural Mundial em São Paulo, que a gente participou com vez, voz, né? Foi muito interessante. Então, foram várias frentes que a gente firmou mesmo na cidade e passou a fazer um acompanhamento mais direto dessas políticas, dessas linhas direcionais das políticas, né? Gente, esse objetivo de acompanhar os conselhos, fóruns, a gente fazia processos formativos. Só que a gente do PIAGI, a gente não queria somente o processo formativo para a gente. A gente entendia que nós deveríamos ser os dinamizadores, os difusores. Nós devíamos ser a voz da Caritas brasileira nas comunidades, da onde a gente vinha, né? Da onde a gente veio. Não só eu, mas como todos os nossos colegas vieram de comunidades populares de Salvador, né? Comunidades muito pobres, e ver no PIAGI um processo realmente de formação, e não dava pra gente ficar naquele processo de formação pra gente, né? Então o que foi que a gente fez? A gente, enquanto adolescentes, jovens, crianças, montamos diversos grupos comunitários. Ou seja, a gente tinha uma formação política pedagógica no PIAGI, na Caritas, e dali a gente saía para Boca do Rio, onde minha comunidade criou o grupo Ataque BR. Saía dali para Plataforma, onde surgiu outro grupo. Saiu dali para o Candial, onde surgiu um outro espaço de grupo também, né? Então, esses grupos a gente ia nas escolas, ia nas comunidades, nos grupos de teatro, poesia, grupos de cultura, né? Então a gente se espalhou pela cidade para ser os dinamizadores mesmos, os difusores das questões que a gente discutia, debatia dentro do PIAGI. Então isso pra gente foi um grande boom na nossa vida, porque a gente não ficou somente com a formação pra gente, a gente queria levar para toda a comunidade, todos os outros jovens e adolescentes, certo? Uma coisa muito interessante, gente,
Por exemplo, a gente no ramo da comunicação, a gente fortaleceu as rádios comunitárias, né? As conferências de comunicação municipal, estadual, certo? No ramo da comunicação, a gente tinha como esse objetivo construir uma outra comunicação, né? A comunicação que chegasse até a gente e que fosse vinculado e que fosse produzido também pela gente, né? Então por isso a gente fazia fanzines, fazia fanzine, rádio comunitária, a gente fazia programazinho de rádio, a gente fazia besourinho, livretos de poesia que a gente xerocava na Caritas mesmo para poder sair nas ruas distribuindo, vendendo, compartilhando, né, nos outros grupos com os outros adolescentes. Né? No ramo da cultura, a gente participou dos debates dos conselhos de cultura, a gente participou do Fórum Cultural Mundial em São Paulo, em 2005, no debate de base, com a gente formando grupos de cultura espalhado nas comunidades populares, né? A gente formou grupo de poesia. Eu lembro bem do Poética Efervescente, que cresceu, nasceu de dentro do Piage e tomou as ruas de Salvador com arte, poesia, cultura. A gente participar dos debates da formação dos conselhos de cultura de Salvador, né? Da Bahia, foi muito interessante, na região cisaleira, na região do sertão, né? Então isso tudo enriqueceu muito a gente. A questão do Estatuto da Juventude, a gente participou ativamente da construção desse estatuto. O grito dos excluídos, a gente organizava, e não era o grito dos excluídos no dia 7 de setembro. O que antecedia o grito era o processo formativo fantástico, né? Muita política pública, vários teóricos, professores, monitores iam dar formação pra gente, né? E isso engrandecia ainda mais tanto o nosso conhecimento quanto as nossas ações fora do Piage, né? E os debates, a gente também criou um debate com os prefeituráveis de Salvador, né? Naquela época foram 5, 6 candidatos, e a gente organizou aquele debate político fantástico, a gente sendo apartidário, a gente sendo da sociedade civil, produzindo o debate com os prefeituráveis, né? Então isso tudo trouxe uma riqueza muito grande pra gente, né? E uma das coisas mais fantásticas também que eu tenho comigo foi a integração entre os projetos, entre os programas na Caritas Brasileira Nordeste 3. Foi o que? Quando eu participei, por exemplo, da integração junto com o programa de convivência com semiárido, que eu vi esse cara aqui, ó, essa cara preta, Milton Santos, né, dizer que as alternativas e as saídas para as problemáticas a gente constrói no território, com o território, no território, nesse território vivido. Então essa integração entre o Piage e o programa de convivência no semiárido, com o semiárido, fez com que a gente crescesse e saísse da nossa bolha, né, do individual, e passasse a enxergar um Piage, um programa integrado na instituição, integrado na Bahia, né? Integrado entre as regiões, região do litoral, região do sisal, região do sertão, né? Aí surge mesmo o nosso amor por todas as regiões e por esse estado tão grande e tão diverso. Gente, para mim foi um dos maiores ganhos da minha vida o programa. O Piage, a Caritas Brasileira, foi que transformou não só a minha vida, como eu posso citar aqui dezenas de jovens que foram transformados para isso. Hoje eu sou professor de geografia
no estado do Rio Grande do Sul, e agradeço de coração a Caritas e toda a trajetória que tivemos, né, dentro dessa instituição que nos fez hoje, me fez particularmente um cidadão tranquilo, honesto e que sempre está em busca da transformação social, da equidade dos territórios, das pessoas, e que eu trago comigo mesmo a dívida de poder retornar e dar alguma coisa, né, para o programa, porque qualquer coisa que eu fizer ainda vai ser muito pouco pelo que esse programa me deu, pelo que essa instituição me proporcionou. Muito obrigado, gente, e valeu de coração, e estarei eternamente aqui juntos. Somos todos Piaget.